quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de do verso 11 até o verso de número 20, perdão. Verso 11 até o verso de número 20. Abre aí a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, do verso 11 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Mas que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com todo temor e tremor e clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que esse texto, ó Pai, que nos direciona sobre questões tão sensíveis, tão difíceis, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza aqui em graça, ó Pai, e que o Teu nome seja honrado e glorificado, e que Teu Espírito nos capacite a viver e a experimentar do Evangelho do Senhor dia a dia. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações, onde nós estamos pensando num tema maior sobre recomeçar. Recomeçar a vida no Evangelho, ou recomeçar a vida com base no Evangelho. E nós então fazemos o seguinte: nós estamos expondo a primeira carta de Pedro, verso a verso, de forma que nós começamos no capítulo 1, verso 1, e hoje nós estamos chegando no capítulo 2, verso 11 em diante. E o que nós vimos até aqui é muito importante para que o que nós vamos falar hoje seja realmente algo que você compreenda no seu coração. O que nós vimos até aqui é que no capítulo 1, Pedro mostrando como a salvação acontece e o que significa ser salvo. Ele diz que a salvação acontece por meio da eleição de Deus, por meio da redenção de Cristo Jesus e por meio da regeneração do Espírito Santo. E que a regeneração é justamente esse nascer de novo, é sermos agora uma nova criatura, e isso nos coloca numa nova condição. Pedro diz lá no capítulo 1 que nós somos agora herdeiros de Deus, filhos de Deus, e que a nossa herança, ela não é perecível, ela não pode ser perdida, ela não pode ser desfeita, mas que a nossa herança é um valor totalmente incontestável, e que agora somos filhos de Deus e que a nossa herança é o céu eterno. No capítulo 2, nos primeiros 10 versículos que nós vimos semana passada, nós vimos Pedro explicando o que significa Cristo ser a nossa pedra viva, ser o fundamento do nosso caminhar, ser o fundamento das nossas decisões, ser o fundamento de tudo aquilo que fazemos. E uma coisa fantástica que nós estamos vendo aqui no texto de 1 Pedro, é que justamente Pedro é extremamente prático. Pedro fala de maneira prática aos nossos corações. Pedro mostra detalhe por detalhe sobre como fazer, sobre o que fazer, e no dia de hoje não vai ser diferente. Então nós vimos que o Evangelho é o fundamento de quem nós somos agora. Nós somos uma nova criatura, renascida pelo poder do Espírito Santo, e isso nos faz herdeiro dos céus.
E agora o Evangelho, ou seja, Cristo Jesus, é o fundamento sobre o qual nós vivemos. É o que direciona as nossas vidas, é o que nos faz abandonar os maus caminhos, abandonar os desejos malignos do nosso coração e desejar andar com Deus em todas as direções. Pois bem, se somos renovados pelo Espírito Santo e agora somos nova criatura, se o Evangelho agora é quem direciona a minha vida e Cristo é a base fundamental de como eu vou viver, Pedro agora vai falar para nós sobre como então esse Evangelho direciona o nosso relacionamento no mundo. E acredite, como não poderia ser diferente, Pedro trata de questões sensíveis, difíceis, mas dizendo como o Evangelho então direciona o nosso caminhar. Bom, feito esse aparato histórico, vamos lá. Primeiro lugar, relacionamento com o mundo. Como que ele deve acontecer? Olha aí no slide. Verso 11 e o verso 12 diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O primeiro direcionamento que o apóstolo Pedro nos dá aqui sobre como viver no mundo é mostrar que nós não somos do mundo. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, nós vivemos no mundo, nós temos responsabilidade com o mundo, mas nós não somos daqui. E por que nós não somos daqui? Por causa daquilo que Pedro já explicou. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, e a nossa herança não repousa sobre o que os nossos olhos podem ver agora, mas repousa sobre a eternidade que Deus garantiu por meio da obra redentiva de Cristo Jesus. Então vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, e é preciso ter essa consciência. Pedro está dizendo aqui, por quê, meu irmão? Porque o que Pedro vai falar daqui em diante é muito difícil, e só é possível se primeiro tivermos essa consciência de que somos peregrinos, estrangeiros, estamos aqui de passagens. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lar, a nossa casa, a nossa herança é a eternidade com o nosso Deus. Bom, se somos estrangeiros e somos forasteiros, peregrinos, então Pedro está dizendo, se abstenham dos desejos carnais, se abstenham dos desejos que são moldados por esse mundo, se abstenham dos desejos da carne da qual esse mundo te impulsiona a ir, rejeite os caminhos desse mundo. E ele diz que isso é uma guerra. Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E em momento nenhum você vai ver Pedro dizendo que isso é fácil. Mas se somos forasteiros, então é isso. E aí ele vai dizer o seguinte: vivam entre os pagãos, e pagãos aqui, não é para você ter uma imagem medieval sobre a palavra pagão. A única coisa que está querendo dizer aqui é: vivam entre os não cristãos, vivam entre aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, no caso é a maioria do mundo, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Eita! O exemplar aqui tem a ideia de perfeição. Vivam de maneira perfeita. E por quê? Ele vai explicar. Eu gosto de Pedro por causa disso. Ele vai contando as coisas nos mínimos detalhes. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por que eu devo viver de maneira exemplar nesse mundo? Por que eu devo buscar a atitude perfeita, as boas obras nesse mundo? Para refletir a glória de Deus e levar o não cristão a reconhecer a glória de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Por que eu vivo de maneira exemplar? Para justamente a que as pessoas observem as boas obras e eles possam observar a Deus, que é o Deus das minhas boas obras. E olha que ele diz que nós devemos fazer isso mesmo no contexto de falsas acusações. Mesmo no contexto, nós estamos ouvindo uma expressão aí durante toda essa semana, né? Bastante polêmica, tal da fake news. Mas olha só, façam isso, vivam de maneira exemplar, mesmo que te acusem de praticar o mal. E aqui para você ter um contexto, meu irmão, porque às vezes a gente olha aqui e fala assim: não, pastor, mas você não está entendendo do que estão me acusando. Então deixa eu primeiro te explicar qual é o contexto que a igreja está passando aqui nesse momento. Primeiro,
se a data dessa carta está certa, por volta do ano 64, 63 depois de Cristo, o imperador aqui é o imperador Nero. Nero é aquele que pôs fogo em Roma e que justamente disse que quem fez isso culpou os cristãos. E ele faz isso porque os cristãos já estavam recebendo muita má fama, acusações falsas dos órgãos governamentais, justamente para aplacar aquele movimento. Eles eram acusados de serem rebeldes, eles eram acusados de não seguirem a tradição, eles eram acusados de não adorarem o imperador, eles eram acusados de todas as sortes de coisas. Por quê? Porque justamente eles estavam buscando a Cristo, eles não estavam caminhando na correnteza, eles estavam caminhando contra a correnteza, eles estavam fazendo justamente o que Pedro está orientando eles a fazerem, abandonando os desejos carnais e seguindo então o exemplo da perfeição de Cristo. Mas aqui, meu irmão, percebe, nós não estamos falando de um momento de democracia, nós estamos falando de um momento de imperialismo. Era um imperador. Imperador não tem processo, imperador não manda averiguar, imperador ele acha e faz. Ele corta a cabeça de quem ele quiser, porque é ele quem manda. É esse o contexto dos cristãos. E mesmo nesse contexto, mesmo sendo acusado falsamente, o que Pedro está dizendo? Os cristãos devem se relacionar com o mundo, buscando o exemplo de Cristo, buscando viver uma vida de perfeição. Para quê? Para que as pessoas vejam a Deus, vejam a glória de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque a igreja evangélica brasileira resolveu dizer que nós precisamos agir assim, porque se agirmos assim, Deus vai nos honrar, e Deus não vai nos deixar ser humilhado, e nós seremos exaltados, e os nossos inimigos serão destruídos. Não é o que está acontecendo aqui não. Aqui nesse contexto aqui, meu irmão, para você ter uma ideia, as pessoas, os cristãos, eram amarrados nos postes, colocado um combustível sobre eles e acendido, e eles se serviam de luminária então para aquele momento. Vários cristãos eram condenados assim, eram jogados nas arenas com os leões, e eles eram simplesmente devorados por leões diante de toda a multidão. Não precisava de processo, não precisava de advogado, não precisava de promotor, não precisava de nada, apenas da vontade injusta do rei. No caso do imperador ou do governante regional. E ainda assim Pedro está dizendo, não é para revidar, não é para buscar a sua justiça, não é para montar uma rebelião contra o mundo, é para vocês refletirem a glória de Deus. E como vocês fazem isso? Agindo de maneira exemplar, praticando as boas obras, mesmo que as pessoas te acusem falsamente, porque isso vai apontar para Deus. Espera aí, pastor, então do jeito que você está falando aí, nem sempre as acusações falsas que são feitas contra mim, Deus vai fazer isso ser revertido? Não. Ué, mas desse jeito então qual é a vantagem? Nenhuma. Porque a vantagem que você tinha que ter, Pedro já disse lá no capítulo 1, é a salvação. Aliás, você não tinha que ter, Ele te deu de graça, isso também está muito claro. A nossa vida agora é uma vida fundamentada sobre Cristo, lembra? Ele é a pedra viva. Se é assim, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é glorificar a Deus. Como eu faço isso? Abandonando as más obras e fazendo as boas obras de Deus. Quando? Em todo e qualquer contexto, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à falsa acusação. Por quê? Porque o meu objetivo não era ter o meu nome honrado, não é ter o meu nome glorificado, não é ter a minha justiça satisfeita, mas ter a glória de Deus manifesta por meio das minhas boas obras. Esse é o objetivo do cristão, manifestar a Cristo, a Deus, aonde Ele estiver, ainda que isso seja doloroso, ainda que isso seja diante de uma arena rodeada por leões, ainda que isso seja amarrado num poste e colocado fogo em ti, para que você sirva de luminária para uma cidade. Esse é o contexto que está acontecendo aqui, é nesse contexto que Pedro está dando as instruções. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se ela fosse para a nossa honra, como se ela fosse para a nossa glória, como se ela fosse para o meu bem-estar.
E esquecemos, meu irmão, que já nos foi garantido a herança eterna, que já nos foi garantido algo que ninguém pode roubar, já nos foi garantido a alegria eterna de estar com Deus. Cristo é a pedra fundamental. Uma vez que isso é real, eu vivo para a glória dele, e isso pode significar que eu vou sofrer, e que eu vou sofrer acusações injustas, e ainda assim eu vou viver para a glória dele, e não para a minha glória. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: essa exortação é composta de duas partes, para que as suas almas fossem isentas da concupiscência dos perversos e viciosos, e também para que vivessem honestamente entre os homens, pelo que o exemplo de vida saudável não só confirmasse os santos, mas também chegassem a crer em Deus. O meu objetivo é revelar esse amor que me alcançou às pessoas que estão ao meu redor. E isso não significa sempre que eu vou fazer isso fora do contexto do sofrimento. Segundo lugar, se você achou essa primeira parte difícil, segura aí, porque agora o bicho vai pegar. Deixa eu até tomar uma água aqui, meu irmão, porque vai precisar. Primeiro eu quero dizer o seguinte: quem está acompanhando aqui, talvez você está a primeira vez ouvindo esse culto, não foi propositadamente que nós escolhemos esse texto para pregar nessa noite. Nós pregamos de maneira sequencial e expositiva, e começamos a pregação de 1 Pedro há 3 semanas atrás, estamos indo verso a verso, de forma que o que eu vou falar aqui agora não tem nada a ver com o contexto do que está acontecendo no Brasil, ou aconteceu especificamente nessa semana, mas ao mesmo tempo nos instrui sim, diante dos acontecimentos que nós tivemos nessa semana. Então olha só o que diz em segundo lugar: relacionamento com as autoridades. Olha o que diz o verso 13: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ela enviada para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem aos irmãos, temam a Deus e honra ao rei. O que Pedro está dizendo aqui? Está muito claro. Pedro é extremamente claro. Uma das coisas fantásticas da carta de Pedro é isso. Mas eu quero trazer algumas explicações aqui. Primeiro, a advertência que Pedro vai dar, ele faz uma base antes. Olha só o que ele diz: por causa do Senhor. Ele está lembrando aqui o que ele diz do verso 1 a 10, que Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra viva. Então, não, eu vou agir agora no que ele vai falar, não por causa de mim, não por causa do que eu penso, não por causa do senso de justiça que eu tenho, não por causa da qualquer outra coisa. A minha ação vai ser motivada por causa do Senhor. Que ação é essa? Ele está dizendo: sujeitem-se a toda autoridade constituída. Não, pastor, você está zoando. Sujeitar aqui é ideia de submissão? É isso mesmo. Quer dizer então que eu preciso ser submisso a toda autoridade constituída? Sim, você precisa ser submisso a toda autoridade constituída. Pastor, mas mesmo quando essa autoridade não é boa, mesmo quando essa autoridade é injusta, mesmo quando essa autoridade leva a nação por caminhos ruins? Sim, mesmo quando isso acontece, você precisa ser submisso à autoridade. Lembra qual é o contexto que eu disse aqui? Imperador, perseguição, cristão morto, não tem processo, não tem nada. Simplesmente o imperador resolveu perseguir os cristãos. É nesse contexto que Pedro está dizendo isso. É para essas pessoas que estavam sendo acusadas injustamente, é para essas pessoas que estavam sendo mortas injustamente, que Pedro está dizendo: seja submissa a essa autoridade. Que isso, pastor, que loucura. Eu sei, loucura. Mas eu faço isso por causa de quem? Do Senhor. Pastor, mas que autoridade é essa? Toda e qualquer autoridade governamental. Olha só o que ele diz: seja o rei,
com autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados. Ou seja, a estrutura do Império Romano tinha o imperador, mas tinha também os reis regionais. Então não importa se o imperador mandou, se o rei mandou, se o governador mandou, se o prefeito mandou, se sei lá quem mandou. A nossa atitude como cristão é de submissão. Pastor, existe exceção para isso aqui? Existe alguma hora em que eu posso desobedecer? Sim, existe. Quando essa autoridade for totalmente na direção oposta àquilo que Deus disse. Deixe-me dar um exemplo bíblico para você. Um exemplo que está narrado lá em Êxodo. As parteiras, na época do Egito. O faraó tinha mandado matar todo menino que nascesse homem. E as parteiras não fizeram isso, elas não assassinaram. Por quê? Porque é ordem de Deus, o assassinato é contra a ordem de Deus, né? Lembra? Não matarás? Então elas não mataram. Por causa disso elas foram abençoadas. Por causa disso Moisés nasceu. Por causa da vida de Moisés o povo foi liberto do Egito e assim a história vai andando. Outro exemplo, você pode ir para Daniel capítulo 6, você vai ver que o rei naquela época mandou que se adorasse somente a ele como Deus, proibiu qualquer outra adoração, mas ainda assim Daniel fez o quê? Adorava a Deus 3 vezes por dia como era o seu costume. Ele foi julgado por isso, não negou isso, foi jogado na cova dos leões e aí você já conhece a história. O próprio apóstolo Pedro, diante do Sinédrio, foi proibido pelo Sinédrio de pregar o Evangelho. O que ele responde? Melhor é obedecer a Deus do que os homens. Então, quando a autoridade governamental proíbe viver o Evangelho, ou proíbe viver um valor do Evangelho, eu como cristão, submisso primeiramente a Deus, obedeço a Deus e não à autoridade governamental. Mas quando não é esse o caso, e aqui não é para você ficar buscando lacuna na lei, tá bom? Mas então isso aqui não. O contexto aqui é de injustiça. Se for proibido de você cultuar a Deus, nós podemos romper essa lei para cultuar a Deus? Sim, podemos. Se fosse proibido no Brasil pregar a Bíblia, eu estaria aqui pregando a Bíblia? Sim, estaria. Se fosse proibido no Brasil falar a respeito do pecado A, B ou C, eu falaria do pecado ainda assim? Sim, falaria. Porque a minha submissão, lembra? Primeiro, a pedra que guia os meus passos, a pedra fundamental, a pedra viva é Cristo. É a Ele que eu devo a obediência primária. Mas quando não é esse o caso, ainda que eu seja acusado injustamente, ainda que não tenha o devido processo legal, ainda que eu seja condenado injustamente, o que Pedro diz para nós? Pois a vontade de Deus é que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Mesmo vocês sendo perseguidos, continuem praticando o bem. Porque tem um propósito nisso. O propósito é demonstrar a Deus. E isso vai silenciar a ignorância dos insensatos, dos tolos. Outros vão olhar para essa atitude e vão pensar, poxa vida, esse homem é um homem de Deus mesmo. É simples, meu irmão, basta você olhar o exemplo de Jesus. Jesus foi acusado injustamente, Jesus foi açoitado injustamente, Jesus foi penalizado injustamente, Jesus foi morto injustamente. Apesar da população daquele momento, da maioria dos seus seguidores daquele momento, quererem que Jesus incitasse a população para uma revolta contra o Império Romano, o que ele fez? Agiu em submissão à autoridade governamental daquele tempo. Espera aí, pastor, então é para a gente fazer o que Jesus fez, é isso? É isso! Matou a charada, é isso mesmo, é para você seguir os passos dele. Mas como que eu faço isso? Ele continua aí, olha só, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como é que eu faço isso? Vivam como pessoas livres, vocês são livres em Cristo, livres do pecado, livres da condenação do pecado, vocês agora não têm mais a condenação do inferno sobre vocês, vocês se fizeram, aliás, Cristo os fez livres.
mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Por que Pedro está fazendo essa ressalva? Porque existiam seitas naquela época que estavam dizendo o seguinte: olha, Cristo Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, já não há mais condenação. Beleza. Por causa disso, olha o que eles estavam ensinando: você pode praticar qualquer outra coisa, porque não importa os pecados que você venha fazer, Cristo já morreu por todos eles. Tem gente que pensa assim até hoje. E Pedro está dizendo: opa, peraí, vocês são livres mesmo. Mas não usem a liberdade de vocês como desculpa para fazer o mal. Porque a atitude de vocês deve ser buscar as boas obras em Deus. E como que eu faço isso exatamente? Ele dá aqui 4 formas de fazer isso. Verso 17, olha só. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. 4 atitudes. Trata todo mundo com respeito, não seja desrespeitoso com ninguém, trate todos com respeito, ame ao seu irmão, ame ao seu próximo, demonstre amor. Lembra que ele diz em 1 Pedro que isso é justamente um sinal do evangelho que habita em nós? Tema a Deus. Perceba que ele fala que não é para temer o rei, eu temo a Deus, o meu temor é para com Deus, e ao rei eu honro. Espera aí, honrar um imperador, Nero, louco, que está acusando cristãos, matando cristãos, eu tenho que honrar esse cara? Pedro está dizendo, é esse cara aí mesmo, é para honrar esse aí, o imperador Nero. R.C. Sproul diz o seguinte: os cristãos devem viver em obediência a toda instituição de ordem civil e social na terra. Isso inclui obediência ao governo nacional, ao rei, verso 13, ao governo do Estado, à polícia e aos juízes. Somente quando o governo tenta forçar um cristão a fazer o que é contrário à lei de Deus, é o caso, por exemplo, das parteiras lá do faraó, é o caso de Daniel diante do rei, é o caso de Pedro diante do sinédrio. Somente quando o governo tenta que a gente faça o contrário à lei de Deus, ao que está explicitamente declarado nas Escrituras, deve recusar-se a submeter-se. E aí Sproul traz alguns exemplos para nós em Atos e em Tito dessa realidade. Caso o governo ou a autoridade governamental, seja de qualquer instância que for, não me obrigue a fazer algo que é contrário a Deus, eu devo submissão a essa autoridade governamental. Essa é a atitude do cristão. Pastor, mas nós vamos sofrer muito se a gente fizer isso. Vamos. Pastor, mas então quer dizer que nós somos chamados para sofrer? Fomos. Sério? Me falaram que o Deus do cristão era diferente, que o Deus cristão me fazia vitorioso sobre todas as coisas, que eu ia pisar sobre a cabeça da serpente, que eu ia pisar sobre a cabeça dos meus inimigos, que eu ia estar num banquete diante dos meus inimigos. Isso não é verdade? Isso é verdade, meu irmão. Só esqueceram de dizer que essa realidade é na eternidade, não agora. Agora é sofrimento. Na realidade da eternidade, não. Na realidade da eternidade é isso aí mesmo. Você é mais do que vencedor, há um banquete preparado para você, não há lágrimas, não há dor, não há choro, não há nada disso. Mas agora não, agora é sofrimento e é dor. Ah, pastor, mas eu quero ver isso escrito na Bíblia. Então segura mais um pouquinho aí. Vamos continuar caminhando aqui que você vai ver isso escrito. Olha só, terceiro ponto, relacionamento com os patrões. E aqui eu preciso trazer mais uma vez o contexto. O contexto daquela época era um contexto basicamente de escravidão. Mas não o contexto de escravidão como no Brasil imperialista. Não era esse o contexto onde negros foram tirados da África e trazidos para cá para servir como escravos subjugados. O contexto de escravidão daquela época era um contexto de serviçal, era diferente. As pessoas eram escravas ou porque estavam numa terra que foi conquistada pelo povo inimigo, então eles eram trazidos em cativeiro e eram escravizados e serviam como serviçais nas casas, das mais diversas formas. Podia ser sendo professor de arte, professor de educação, podia ser sim lavando uma louça, arrumando uma casa, servindo de dama de companhia, enfim. Mas até alguns escravos eram assalariados. O conceito de escravidão dessa época é um pouco diferente do que nós costumamos puxar na nossa mente. Não é que não era ruim, mas era menos pior. E alguns escravos poderiam até mesmo comprar a sua liberdade com o tempo de trabalho.
Alguns se tornavam escravos porque se vendiam como escravo. A sua dívida era tão grande que a única maneira dele pagar era se colocando como servo daquele senhor. Eles vendiam a si, às vezes vendiam até a esposa e os filhos. Mas dito isso, olha o que Pedro diz aí no verso 18. Escravos. Nós poderíamos tratar no contexto nosso aqui, empregado. Submetam-se aos seus senhores com todo o respeito. Significa que eu não falo mal dele, significa que eu não tento contra a vida dele, significa que eu respeito ele como pessoa. Não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Que isso, pastor? Pedro está dizendo, submetam-se aos seus senhores. Não apenas os que são bons, mas especialmente aos que são maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. O nome de Deus é glorificado quando, por consciência de Deus, em submissão a Deus, em adoração a Deus, eu e você suportamos sofrimento, mesmo que seja injusto. O verso continua: pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Se vocês foram castigados por causa do que vocês fizeram, ou seja, vocês merecem o castigo de vocês, que vantagem que há nisso? Que diferença há? Não há diferença nenhuma. Se você é o causador do mal que você está sofrendo, isso não é vantagem, isso não glorifica a Deus. Agora, se você sofre, mesmo que injustamente, em atitude de submissão, e não em atitude de rebeldia, por causa da consciência de submissão a Deus, então isso é louvável. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Pois vocês foram chamados, para isso vocês foram chamados. Pedro está dizendo então que nós somos chamados para sofrer injustamente, é isso? É isso. É isso. É isso. O nosso chamado é um chamado de sofrimento. Por isso que Jesus disse que aquele que viria após ele, teria que pegar a sua cruz e carregar. O caminho de cruz nunca é um caminho de alegria, é um caminho de tormento, é um caminho de dor. Pastor do céu, mas me contaram um evangelho completamente diferente. Disseram para mim que se eu fosse evangélico, se eu fosse cristão, se eu seguisse uma igreja evangélica, eu sempre ia prosperar, as coisas sempre iam dar certo para a minha vida, eu sempre ia vencer sobre todos os obstáculos. Quer dizer que isso é mentira? Quer dizer que isso é mentira, meu irmão. E basta você ler poucas páginas da Bíblia para você ver isso. Leia o Novo Testamento, me diga qual dos apóstolos prosperou uma vez que começou a caminhar com Cristo. Todos eles foram mortos, com exceção de João, que ficou preso por muitos anos. João foi o único que morreu de velhice. Todos os outros morreram em perseguição ao império. Olha, as histórias do Novo Testamento são sempre histórias de dor, de sofrimento. O contexto é sempre de dor, de sofrimento. O cristianismo é um chamado para o sofrimento. Olha o que diz o verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Pastor, o meu exemplo então é Jesus? Como ele viveu uma vida de dor, de submissão, mesmo acusado injustamente, quer dizer que a minha atitude, os meus passos devem ser seguidos como Cristo fez? Exatamente isso. É um chamado de dor, é um chamado de sofrimento, é carregar a cruz. É carregar a cruz. É ter Cristo como exemplo. Sabe, eu não sei em que momento, sinceramente, houve esse problema, onde a gente exalta as pessoas bem-sucedidas e a gente despreza as pessoas mal-sucedidas.
onde a gente exalta as pessoas que têm poder e a gente despreza as pessoas que não têm poder, onde a gente exalta as pessoas que têm sucesso e a gente despreza as pessoas que não têm sucesso. Eu não sei onde foi que as pessoas olharam para a Bíblia e viram esse exemplo. Se o maior exemplo, que é Cristo a ser seguido, é um exemplo de fracasso, humanamente falando. Ele tinha seguidores que os traíram. Ele era popular e a popularidade dele serviu para o povo gritar depois: crucifica-o, crucifica-o. Ele era justo e ainda assim foi condenado e morto injustamente. Esse é o exemplo de Cristo. Esse é o meu e o seu exemplo. E meu irmão, quando nós precisamos aprender a sofrer, a gente se encrava uma unha, a gente já não dá conta mais. Jesus, eu quero morrer, eu prefiro a morte do que essa unha encravada. Então você não entendeu nada do Evangelho. Nada do Evangelho. John MacArthur, no comentando esse texto, ele diz o seguinte: Cristo é o padrão para os cristãos seguirem em sofrimento, com a perfeita paciência. Sua morte foi eficaz, primeiramente como expiação pelo pecado, mas também foi exemplar como modelo de resistência ao meio de sofrimento injusto. Nós estamos no mundo injusto, nós fazemos parte do mundo injusto, e esse mundo injusto nos conduz aos desejos da carne. O que Pedro está dizendo até aqui para nós é o seguinte: abandone os desejos da carne, siga o exemplo de Cristo. Isso significa viver em submissão às autoridades, seja ela governamental, seja ela cívica, imediata, que é o caso aqui do patrão, né? do escravo aqui. Você vive em submissão, tudo isso serve para glorificar o nome de Deus. Você continua agindo em boas obras, você não maquina o mal contra o outro, pelo contrário, você ama o outro, você não tenta derrubar o outro, você ajuda o outro em amor e em graça, você pratica as boas obras, porque ao fazer isso, você dá exemplo de Cristo, e Cristo é revelado, e as pessoas então começam a adorar a esse Cristo. Mas na verdade, quando nós olhamos para a sociedade, o que nós vemos é absolutamente o contrário. Há lugares em que eu não posso dizer que sou pastor, porque se eu dizer que sou pastor, as pessoas já vão olhar com gracejo para mim. Pastor, né? Roubando os dias dos outros, né? Pastor é tudo safado. Diz aí para mim, você tem aqueles testemunhos que você matou os 20, estuprou 5, ficou 5 anos na cadeia, 20 anos na cadeia, e Deus abriu o tão. É esse o testemunho? É assim que as pessoas olham. Porque nós cristãos não estamos revelando o Cristo que habita em nós, nós estamos revelando os nossos desejos obscenos, nós estamos revelando as concupiscências da nossa carne. Cristo, na verdade, não é o nosso fundamento, porque se fosse, a nossa atitude era de submissão, de respeito, de amar ao outro, independente se esse outro é justo comigo ou não. Que loucura, hein, pastor? Que loucura. É isso mesmo, loucura, meu irmão. É loucura. Por isso que já diz mesmo que o Evangelho é loucura. Em último lugar, ainda Jesus, Pedro explicando sobre essa questão de por que devemos ser submissos, ele dá o exemplo de Cristo de maneira mais detalhada, e a partir do verso 22 ele diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum, em nenhum engano foi encontrado a sua boca, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o exemplo que eu devo perseguir, esse é o exemplo que você deve perseguir. Quando insultado, nós não revidamos, quando sofremos, nós não fazemos ameaça, e quando necessário, nós nos entregamos àquele que julga. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Antes nós estávamos perdidos, meus irmãos. Antes nós estávamos afastados, antes nós estávamos longe, antes nós seguíamos o desejo da nossa carne, antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas uma vez que fomos regenerados, uma vez que fomos feitos filhos, uma vez que fomos feitos herdeiros, uma vez que Cristo é a pedra fundamental, é a pedra viva, eu abandono o caminho do mal, eu abandono o desejo do mal, eu sigo o caminho do bem, eu sigo o amor a Cristo, eu sou exemplo de Cristo, mesmo no contexto de injustiça, mesmo no contexto de falsa acusação, quando insultado não revida, quando sofrendo não faz ameaça, porque agora nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós somos alguém alcançados pelo ousado amor de Deus, como cantamos aqui. Alguém que foi resgatado. Nós não somos alguém perdido nesse mundo, querendo as conquistas desse mundo, porque nós nem somos daqui, lembra? Vocês são forasteiros. Presta atenção, meu irmão, eu só vou conseguir viver esse padrão que Pedro está trazendo aqui para nós, se eu tiver a mente que eu sou forasteiro. Se eu tiver em mente que eu não sou daqui, eu sou peregrino, eu estou de passagem. Esse mundo aqui serve só para eu passar por ele, para chegar à coroa da vitória, para chegar o dia do banquete, para chegar o dia da alegria eterna, para chegar o dia em que eu me encontrarei com o meu Salvador e com ele desfrutarei de alegria eterna. É por isso que eu estou passando por aqui. E aqui e acolá terão percalços, aqui e acolá haverá injustiça, aqui e acolá eu serei acusado injustamente, aqui e acolá eu serei tratado com injustiça, e ainda assim eu vivo em submissão a Deus. As minhas atitudes refletem o amor de Deus, eu respeito a todo mundo, eu trato o outro com amor, eu honro o rei, eu honro aquele que está sobre mim, seja quem for, seja a pior figura que existe na face da terra, eu honro essa pessoa, porque em primeiro lugar eu faço isso para o Senhor. Eu sou peregrino, eu não sou como as outras pessoas que tentam o mal, que revidam o mal, que fazem o mal, que desejam o mal, que agem para o mal. Eu sou alguém transformado, feito nova criatura, e eu caminho em direção ao Deus da eternidade, porque eu sei que eu fui convertido por Deus. Eu era uma ovelha desgarrada, agora não, eu estou debaixo das asas do pastor e bispo. Pastor aqui é justamente aquela figura mesmo de um pastor que pastoreia as ovelhas, e é interessante que as ovelhas, ou uma ovelha, é um dos animais mais burros que tem. Uma ovelha não consegue voltar para casa, é por isso que ela se perde, é por isso que o pastor tem que ir atrás. Um cachorro, tantas vezes você solta ele, ele dá a volta na cidade e ele volta para onde ele estava. Um gato, a mesma coisa, mas ovelha não, ovelha é bicho tonto. Ovelha vai, amigão, acabou, se não tiver alguém para puxar para trás, não volta não. Mas Jesus está dizendo, eu puxei vocês. Vocês estavam desgarradas, mas eu, como pastor de vocês, trouxe vocês para mim. E agora nós vimos Deus também como bispo. E bispo aqui tem a ideia também de administrador, de defensor, de alguém que cuida. Ele é o nosso pastor e ele é a autoridade suprema das nossas vidas, ele é o nosso bispo. Barclay diz o seguinte: Deus é o pastor e o defensor das nossas almas. Com o seu amor, Ele cuida de nós, com o seu poder, nos protege, com a sua sabedoria, nos guia e dirige o nosso caminho. Eu falei no início, ia ser difícil, porque tudo isso aqui, meu irmão, eu sei, vai contra o seu coração, vai contra o meu também. A nossa vontade é que quando nós somos acusados injustamente, é de nós irmos para o embate, é de nós revidarmos. A nossa vontade é que quando temos governantes tão péssimos, tão ruins, é realmente... vamos falar mal dessa galera, vamos derrubar, vamos destruir. Mas perceba, quando você tem essa atitude, você é igual àqueles que são como ovelhas desgarradas. O seu coração não está sendo guiado por aquilo que é bom, mas por aquilo que é mal. Perceba que quando você tem essa atitude, significa que você quer transformar a realidade desse mundo,
como se você tivesse poder para fazer isso. Perceba que quando você tem essa atitude, parece que não tem ninguém no controle, parece que Deus não está no trono, parece que Ele não é soberano, e que se você não fizer algo, o mundo está perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é o super-herói que você acha que você deveria ser. Se tem alguém que vai nos resgatar, se tem alguém que vai nos salvar, se tem alguém que vai nos livrar de todas as mazelas desse mundo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fez isso, não foi dando murro em ninguém, não foi destruindo impérios, mas foi morrendo e foi sofrendo. E é o exemplo dele que eu e você devemos seguir. O que fazer então? Primeiro, viva de maneira exemplar. Como? Sabendo que você é um estrangeiro e lutando contra os desejos carnais do seu coração. Segundo lugar, seja um cidadão dos céus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está vivendo essa realidade aqui ruim, mas você não é daqui. A sua realidade é eterna. E meu irmão, a Bíblia, desde Gênesis, aponta para essa realidade de eternidade. Se nós não olhamos para a eternidade de Deus, se nós não confiamos na promessa de Deus, se nós não observamos que Cristo está logo ali, então é impossível abandonar os desejos carnais, é impossível abandonar os desejos malignos que nos cercam, é impossível agir diferente do que todo mundo age. Nós somos cidadão dos céus. Agostinho já dizia isso. Nós somos cidadão dos céus. Terceiro, por causa do Senhor, tendo o Senhor como base, porque Cristo é a sua pedra fundamental, porque Ele é o guia dos seus passos, porque Ele é quem direciona os desejos do seu coração, por causa dEle, viva em submissão às autoridades, seja ela cívica, governamental ou imediata, no caso de uma relação trabalhista, por exemplo. Trate como que eu vivo, como que eu sou submisso a essa autoridade, tratando com respeito, amando o irmão, temendo a Deus e honrando o rei. É assim que eu vivo em submissão às autoridades. Eu sempre trato o outro com respeito. Eu sempre amo o meu irmão. Minha atitude é de amor, não é de ódio. As minhas ações são dirigidas pelo temor a Deus e não pelos meus desejos carnais. E eu sempre honro o rei. Eu nunca falo mal. Caramba, pastor, lascou. Eu tenho que apagar meu Facebook inteiro. Talvez seja a hora de você fazer isso. Mas nós honramos, não porque a pessoa é boa, nós honramos a autoridade que Deus colocou ali, seja para o nosso juízo, ou seja, para a justiça dele. Quero ler uma última frase. Aliás, antes, calma. Estou pulando aqui. Ponto 4. Suporte o sofrimento injusto. Esse talvez seja o pedido mais difícil de Pedro aqui. Ainda mais porque naquele momento as pessoas estavam sendo mortas. Imagina, meu irmão, imagina um parente seu. Imagina uma pessoa que você ama ser levada injustamente por acusações falsas para um tribunal que não vai julgar com justiça, para um juiz que vai simplesmente condenar por causa do desejo do imperador. Imagine que essa pessoa que você ama, sua esposa, seu filho, essa pessoa próxima a você, é morta, serve como lâmpada numa cidade pagã como Roma. É a essa pessoa que Pedro está dizendo: suporte o sofrimento, porque Cristo já suportou todo ele. Suporte o sofrimento, siga o exemplo de Cristo. Quinto lugar, seja Cristo o seu exemplo, pois Ele é seu pastor e seu bispo. É interessante que no capítulo 2, Pedro faz duas figuras de Cristo fantásticas. Primeiro, ele coloca Cristo como pedra fundamental. Ele é o fundamento, sobre o qual estamos firmes, sobre o qual pisamos, sobre o qual vivemos. E agora, já no fim do capítulo, ele coloca Cristo como a suprema autoridade. Ele é o pastor, Ele é o bispo. Ele está abaixo de nós, Ele está acima de nós.
Ele é aquele que me guia e aquele que governa. Ele é aquele que me agarra para Ele e é aquele que guia os meus passos. É por causa dele que eu vivo, é por causa dele que eu ando, é por causa dele que eu caminho. Ah, meu irmão, se você achou essa palavra absurda, se você está pensando no seu coração, esse pastor ficou louco, leia Atos, só o livro de Atos, não precisa de você ler mais nada, só Atos. Leia o livro de Atos, veja as atitudes dos apóstolos, especialmente a atitude do apóstolo Paulo. Veja as acusações injustas das quais ele sofreu. Ele foi morto também injustamente. Leia a palavra de Deus. Eu quero ler uma última frase. Stemarker diz o seguinte: neste texto, Pedro nos exorta a voltar toda a nossa atenção para Cristo e seguir o seu exemplo. O seu exemplo não é o artista que você gosta, o seu exemplo não é o governante que você gosta, o seu exemplo não é o seu pai, não é a sua mãe, o seu exemplo não é a pessoa com poder, não é a pessoa com sucesso, não é a pessoa que tem alguma autoridade sobre essa terra. O seu exemplo de perseverança, de caminho, de guia é Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, exclusivamente Cristo Jesus. Somos consolados e encorajados a agir ao nos lembrar dos grandes benefícios que recebemos de nossa salvação. Por que eu sofro? Por que eu me submeto a uma autoridade ruim? Por que eu me submeto a um julgamento injusto? Por que eu honro alguém que ainda assim não merece honra? Porque eu olho para os benefícios que Deus já me deu. Eu olho para Cristo com a coroa da vitória. Eu olho para a eternidade. Os meus olhos estão para além do que essa realidade pode ver. Eu olho para isso, eu olho para Cristo, eu olho para o trono da graça e eu vejo que é para lá que eu vou. Então eu sigo honrando quem não merece, sendo injusto, sofrendo injustiça, julgamento injusto, sendo acusado falsamente, mas eu sigo praticando as boas obras para a glória do meu Salvador. É porque eu olho adiante, porque os meus olhos alcançam, é porque eu vejo o benefício da graça, é porque eu entendo que eu sou salvo, que eu consigo suportar e viver esse mundo como um peregrino, como alguém que está de passagem, como um forasteiro, andando em direção à minha verdadeira casa, o céu eterno, os braços do Pai. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Pai. Que palavra desafiadora, que texto desafiador, ó Pai. Ainda mais no contexto que estamos vivendo, tão difícil, Deus. Onde temos autoridades boas, autoridades ruins, onde temos pessoas justas e pessoas injustas. Como é difícil suportar o sofrimento, ó Pai, como é difícil. Mas Deus, em nome de Jesus, erga os nossos olhos, nos faça ver além, nos faça deslumbrar a eternidade que há em Ti, nos faça sonhar com o encontro glorioso com o Senhor, nos faça correr na direção do Senhor, sabendo que vamos encontrar o abraço do Senhor, o afago do Senhor, o carinho do Senhor, e que isso durará por toda a eternidade, Pai. Impulsiona o nosso coração para Ti, em nome de Jesus, Pai. Transforma-nos, nos quebra, nos constrange, quebra o nosso orgulho, para que nós possamos viver em submissão àquele que merece toda a honra, àquele que merece toda a glória, que é o Senhor, somente o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós graça e força. É o que clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.